Oi! Hoje a gente vai falar sobre ansiedade no trabalho. Meu nome é Hannah Meu nome é Sati. e nós somos o canal Calma aí. sua dose de psicologia diária. Me diz uma coisa, você já ficou com o coração acelerado só porque tá chegando segunda-feira, domingo à noite, aquele estresse, ai meu Deus, vou ter que ver todo mundo ou apresentar determinado projeto. Já ficou ansioso só de ter que abrir um e-mail da empresa, ou chegou aquele WhatsApp no grupo da empresa que você faz, ai meu Deus, de novo. Gente, isso pode ser ansiedade no trabalho, tá? E a ansiedade no trabalho, ela vai trazer vários prejuízos. E hoje a gente tá com um vídeo inteirinho para te explicar por que ela acontece e te ajudar a manejar essa ansiedade. Então não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Quando a gente fala de ansiedade de trabalho, a gente está falando de preocupações excessivas, de uma intensidade de pensamentos voltados ao ambiente especificamente do trabalho. Então é aquela sensação de sobrecarga, de tensão, de como o Sati falou, de estar aí pensando sobre o trabalho e ter uma sensação de desconforto. Geralmente está acompanhado de algumas sensações físicas da ansiedade que vocês já conhecem, mas que vem de uma maneira mais intensa. Sintomas físicos de tensão, sudorese, taquicardia. E cognitivos também, então essa sensação de ficar mais desconcentrado, de estar pensando coisas específicas do trabalho. Então essa ansiedade, ela está voltada especificamente para esse ambiente de trabalho, ainda que apareça em outros momentos, mas geralmente ela é ativada por demandas do trabalho. A gente tem um outro fenômeno aí de doenças ocupacionais, que é o burnout, vocês já devem ter ouvido falar. E o burnout, ele é classificado como uma doença, de fato, relacionada ao trabalho. O burnout, ele tem 3 características principais, que são a exaustão emocional, que é essa sensação de cansaço, de fato, um distanciamento em relação ao trabalho. É quando a gente já não está tão conectado com o trabalho, até uma apatia muitas vezes. É aquela sensação de eu não me conecto mais com isso, eu não quero estar nesse ambiente, esse ambiente ele não faz sentido para mim. E uma diminuição na nossa eficácia. Então, é quando a gente já não consegue desempenhar tão bem nosso trabalho, com o nosso rendimento cai, a gente não está conseguindo, de fato, estar ali e produzir tão bem. A ansiedade no trabalho e o burnout, eles estão sim relacionados, mas eles não são dependentes. Então, não é porque uma pessoa tem ansiedade em relação ao trabalho que ela necessariamente vai ter um burnout. E não é porque o burnout ele não necessariamente vai trazer alguns aspectos aí da ansiedade de forma constante. Mas sim, eles estão relacionados. Por isso que é importante observar a ansiedade como um sinal de alerta. Então eu estou percebendo que essa ansiedade ela está aumentando em relação ao trabalho, ela está ficando mais intensa, porque isso pode sim, de alguma forma, com a intensificação, com a frequência e com a intensidade, gerar o burnout, que é uma doença, né? Que é um transtorno mental relacionado ao trabalho. Entendendo o burnout, né, como esse esgotamento, né, que é o burnout, que é a coisa de acabar, de esgotar, a gente está falando de um prejuízo muito grande de qualidade de vida, né? Vai estar lá no trabalho, é uma doença ocupacional, mas mesmo sendo uma doença ocupacional, ela vai afetar a sua vida. Então, a OMS, em 2023 mesmo, trouxe que 70% dos trabalhadores vão sentir sintomas de ansiedade no trabalho. Então, quando a gente para pensar que 70% da amostragem está sentindo já sintomas de ansiedade no trabalho, a gente vê como é significativo o número. Sim. Imagine que são 70% dos trabalhadores que estão sentindo algum tipo de prejuízo com essa ansiedade. Então, é um número muito alarmante. E falando de Brasil, o burnout, que é uma doença ocupacional, que não é necessariamente ansiedade no trabalho, mas pode, né, estar correlacionada, a gente está falando de 30% dos trabalhadores. Então, olha o número massivo de pessoas que estão diagnosticadas ou em processo diagnóstico de burnout. E aí, quando a gente vê num panorama mundial, o Brasil está em segundo lugar. Ele só vai perder para o Japão. Então, isso tudo vai demonstrar para a gente como algumas questões, para além das individuais, né, questões socioeconômicas, vão estar diretamente relacionadas a esse sofrimento que algumas pessoas estão sentindo lá no ambiente de trabalho, a esse aumento da ansiedade no trabalho. E quando, em 2022, a OMS começou a considerar uma doença ocupacional, o burnout realmente, porque ela sempre foi um transtorno, né, mental, ela sempre foi uma doença, mas ela virou uma doença ocupacional em 2022. A gente teve um aumento de 136% de afastamentos.
Então, quando a gente está falando de ansiedade e de burnout, a gente está falando de um adoecimento tão forte que pode sim te afastar do seu trabalho. Você pode não ter condições de continuar trabalhando, né? Um exemplo que eu vi próximo a mim, né, foi uma pessoa que teve que pedir o afastamento por burnout e o sintoma mais forte dessa pessoa, porque ela deixou passar outros sintomas, foi uma professora que perdeu o movimento do braço. E parece uma coisa que não tem nada a ver, né? Ela foi em vários médicos tentar descobrir o que era, mas era exatamente o braço que ela escrevia. É um braço que não tinha nenhum sintoma para além do psicológico que explicasse. Então, o burnout, ou até a própria ansiedade, ela pode gerar sintomatologias que a gente não vai conseguir suportar e manter no nosso ambiente de trabalho. E pensar nessa ansiedade aí, quando a gente fala, entendendo que tem processos naturais de ansiedade, mas quando ela vai aparecendo ali, se intensificando, até ela chegar, não necessariamente a ansiedade, né, mas o burnout também nesse contexto, é porque começa no trabalho, então tem um foco no trabalho, mas inevitavelmente vai para outras áreas da nossa vida, vai prejudicar nosso bem-estar, nossa saúde mental. Então, observar isso é justamente para a gente não cuidar ali naquele momento e não chegar a esse ponto que toda a minha vida é afetada. Exatamente. E em 10 anos, né, desde que o burnout começou a ser mais falado, né, ser mais investigado, né, porque a ansiedade do trabalho a gente sabe que sempre existiu, né, problemas relacionados ao trabalho sempre existiram. Desde que o burnout ficou um pouco mais à vista, a gente teve um aumento de 1000%, né, dos afastamentos e diagnósticos relacionados a esse tipo de problema no trabalho. Então, é indiscutivelmente um problema, tá? A gente está com um problema de saúde mental real sobre o trabalho e a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E aí a gente pode pensar no porquê, né? O que tem acontecido? Quais são os fatores de risco também que levam a uma ansiedade mais intensa sobre o trabalho? Tem um aspecto inicial que eu quero deixar claro para a gente pensar a partir daí, que é o contexto socioeconômico que a gente vive. A gente não vai negligenciá-lo, nem responsabilizar individualmente coisas que são coletivas. E então a gente precisa trabalhar, né, uma necessidade na sociedade que vivemos. E tem, de fato, aí alguns fatores ambientais do trabalho que vão gerar um nível de ansiedade e de intensidade emocional muito grande, que na maior parte das vezes está congruente. Por exemplo, um ambiente que tóxico em relação ao trabalho, uma pessoa desempenhando várias funções, ou uma pessoa desempenhando um trabalho que deveria ser de várias pessoas. Ou um trabalho que não tem muito apoio, né, no sentido de você se sentir seguro ou de alguma forma assim, infelizmente a gente sabe que existe. Isso, tem chefes que também são difíceis, para dizer o mínimo. Então, isso tudo, a falta de suporte social, isso tudo vai sim ter um impacto objetivamente negativo e que a gente não vai fingir que ele não existe ou achar que é nossa responsabilidade fazer com que aquilo não exista, porque foge ao nosso controle. Então, pensar primeiro, falar desses fatores ambientais é importante para dizer que uma ansiedade diante desses fatores é uma ansiedade congruente, proporcional àquilo que está acontecendo. Essa ansiedade, inclusive, ela acontece para fazer com que a gente se movimente de alguma forma, com que a gente tente buscar um outro trabalho, para que a gente tente ajustar algo, se tiver algo que possa estar no nosso controle ali. Mas olhar para esses fatores é importante para a gente não se responsabilizar por algo que não é nossa responsabilidade. Então, eu não deveria estar me sentindo ansioso, eu não deveria estar assim. Eu tenho que eliminar essa ansiedade, quando na verdade ela está te protegendo desse ambiente aí difícil e caótico. Ter consciência, né, do contexto social é para a gente ter ciência de que tem coisas que vão além do nosso controle. Então, assim, óbvio que tem partes que eu vou controlar, que eu vou tentar cuidar, que é o que a Hannah vai falar a seguir, mas tem coisas que não estão no meu controle. E isso eu posso me chatear, eu posso me revoltar, isso tudo faz parte do processo de estresse, mas eu também não posso controlar. E ter essa consciência ajuda a gente a tirar esse peso de que eu possa efetivamente fazer uma mudança muito grande nessa área, né? Uma mudança que realmente vá aliviar os nossos ombros. Exatamente. A ideia com isso é não se submeter, né? Então, pensar nos fatores individuais que eu vou falar agora, não é no sentido de submeter e falar, não, então vou ficar aqui quietinha, de tirar minha ansiedade para estar nesse ambiente, mas é no sentido de sobrevivência, de fato. É quase redução de danos, né, Sati? Considerando que eu estou nesse ambiente que é caótico,
de que forma eu posso lidar um pouco melhor para me preservar, para não adoecer diante disso que não é meu. E aí pensar nesses fatores individuais, gente, é pensar em padrões que a gente tem. Por exemplo, algumas pessoas têm padrões muito exigentes e de perfeccionismo. Então, eu estou num ambiente, e aqui eu não vou nem considerar só ambientes tóxicos, mas ambientes de fato de trabalho, que eu fico, tem um relatório, mas o relatório tem que estar perfeito. E que não necessariamente é alguém que está me exigindo isso, mas eu tenho uma alta exigência, um padrão intenso aí de insuficiência, e eu vou ali sempre buscando melhorar e fazer sempre mais dentro daquilo. E também ambientes difíceis, Sim. no sentido de falar, não, isso aqui é o que eu consigo fazer. É que o tempo deu, né? É o que o tempo deu, é o que diante de todas as atividades que eu tenho, foi possível ser feito. Então a gente vai também precisar abrir mão de algum desses aspectos aí de construção. Dentro dos nossos fatores individuais, observar também qual é a nossa tolerância ao estresse, nossos processos de ruminação, porque às vezes a gente já tem um padrão individual mais de catastrofização, mais negativo. Então, observar isso para entender se eu não estou aumentando ou projetando consequências maiores. Então, eu fiz um erro, cometi um erro ali, ou não fiz algo do jeito que eu acho que deveria ter sido feito, ou recebi um feedback negativo ou não tão bom como acontece, e eu já vou para um lugar de que vou ser demitido, quando não necessariamente é isso que está aparecendo ali, né? É isso que faz sentido ali naquele contexto. Não existem evidências sobre isso, né? Exatamente. E entender aí dentro desse ambiente se tem algo que eu consigo manejar no sentido de estabelecer alguns limites. Então, estabelecer limites, dizer não. Eu sei que nem sempre a gente tem esse controle, então vai depender muito desse contexto, desse lugar, desse trabalho que eu estou. Mas em alguns momentos a gente precisa também desenvolver essa habilidade, entender se não tem um nível de catastrofização ali, o que acontece se eu disser não, de fato, quais são as evidências que eu tenho. Alguém já disse não, o que aconteceu com essa pessoa? Eu já consegui dizer em algum momento como foi o resultado disso. Então, é observar o nosso lugar aí dentro desse contexto, sempre, claro, levando em consideração o ambiente que eu estou, condições socioeconômicas, que a gente sabe que a gente não tem controle, e o objetivo não é controlar tudo, mas é de autopreservação de fato. Diante disso que eu estou, diante dessa realidade, o que é meu, o que não é meu, o que não é meu, vou ter que botar ele numa caixinha. Mas o que é meu? O que eu estou intensificando da realidade? Ou o que eu posso usar para me proteger dentro desse ambiente? Perfeito. E aí, quando a gente vai pensar no que a gente pode fazer com a parte que nos cabe, né, com a parte que nos pertence, a gente vai começar entendendo, por exemplo, a força de alguns pensamentos, né? O quanto alguns pensamentos estão disfuncionais. Como, por exemplo, eu tenho que entregar o meu projeto e eu tenho que entregar perfeito. Gente, o perfeito não existe. O perfeito, por si só, é uma ideia, né? Se, vamos supor, eu chego no design X, sempre vai ter um pouquinho a mais para subir, que lá vai ser o perfeito. Então, o perfeito por si só não existe. Então, como é que eu vou buscar uma coisa que não existe? Sim. Qual é meu nível de cobrança? Qual como é que eu estabeleço que eu cheguei no perfeito? Porque ele não tem como chegar. Então, quando a gente começa a identificar, entender o pensamento, a gente começa a perceber a nossa fragilidade. Epa, por que eu quero tanto entregar perfeito? Por que eu fico tão preocupada, né? Em como as pessoas estão lendo essa questão. Então, conseguir entender esses pensamentos disfuncionais ajudam a gente a perceber que a gente está num universo de cobranças que não existe, literalmente, tá? E quando a gente começa a perceber que esse pensamento é disfuncional, a gente começa a entender melhor os limites, né? Então, por exemplo, eu quero entregar perfeito. E aí, para entregar perfeito, eu passei 3 horas depois do meu horário de trabalho elaborando aquele e-mail. Poxa. Então, além do meu horário de trabalho, eu já investi mais 3 horas nesse processo aqui. Então, poxa, cadê? Onde é que eu estou estabelecendo o limite? Até onde vai, né? Meu nível de energia, meu nível de empenho, meu nível de dedicação àquele processo. Tudo bem que a gente entende que existem pessoas e situações que a gente precisa do trabalho, tá? Então, obviamente, não vai dar para a gente estabelecer limites tão rígidos. Então, por exemplo, não vou atender meu chefe depois do horário. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não vão, infelizmente, poder ter essa possibilidade. Então, se eu não tenho a possibilidade, como eu posso estabelecer os meus limites? Eu vou dormir com o celular sem internet, porque pelo menos não chegou para mim, né? Ou então, a gente
acredita, a gente às vezes quer confiar no bom senso das pessoas, mas nem sempre vai acontecer. Então, não vai mandar de madrugada, mas às vezes mandou. Ou às vezes você ficou pensando que alguém podia mandar alguma coisa. Então, dentro das possibilidades que eu tenho, dentro do fortalecimento de ego que eu tenho, como eu posso dar esses limites? Quais serão os limites? Então, no momento que eu tô jantando com minha família, a gente já discutiu aqui várias vezes que a ansiedade te tira o momento presente. No momento do meu jantar, será que eu consigo estar ali conectada com as pessoas? Né? Deixa o celular lá longe, tenta conversar de outros assuntos para você realmente sentir essa conexão, tá? E quando a gente fala de tudo isso, né, a gente também está falando de fortalecer esse ego da pessoa. E fortalecendo o nosso ego, a gente começa a entender que a gente merece fazer micropausas. A gente merece fazer desligamentos, né? Como a Hannah falou, é importante que a gente faça as pausas. Mas muitas vezes a gente acha que não tem como, ou porque não tem tempo, ou porque não merece, ou porque precisa dar mais para se manter naquele trabalho. Então, a gente começar a entender que a gente pode, que a gente merece fazer esses pequenos ajustes, a gente se permite fazer um balanço mais equilibrado entre o trabalho e nossa vida, né, normal, social e familiar. Entendendo o que disso é real, assim, né, o que disso de fato eu preciso estar, eu preciso fazer. O que disso é muito mais um padrão interno de catastrofização, né? Então, aí se eu passar 20 minutos sem olhar o celular, algo terrível vai acontecer, vou ter 1000 chamadas e a gente vai podendo negociar isso. Até porque, como a gente está falando, algumas demandas são do contexto, são do trabalho, outras são nossas. Outras são demandas que fazem parte do trabalho e da maior parte do trabalho. Então, a gente vai ter sim que aprender a gerenciar algumas coisas, como, por exemplo, fazer apresentações, falar em público. A maior parte dos trabalhos, quando a gente lida com outras pessoas, a gente precisa da comunicação. A comunicação é uma habilidade importante. Então, eu tenho um padrão de ansiedade de fazer uma apresentação e eu estou preocupada e eu vou evitando ali ao máximo. Então, a gente vai precisar também entender o que disso é nosso, porque a gente vai precisar fazer enfrentamentos, fazer exposições graduais. Então, tem uma parte do meu trabalho que ou uma atividade que querem dar para mim que eu acho que eu sou incompetente nisso. Mas que não necessariamente eu sou incompetente nisso, eu nunca fiz, ou então eu vou aprender ainda. E a ansiedade faz com que a gente já vá para esse lugar que não vai dar certo. Então, pensar nessa diferença é importante para a gente entender o que de fato eu vou precisar encarar com pequenas exposições graduais, entendendo aí o momento e entendendo que eu de fato vou precisar passar por aquilo, porque não é única e exclusivamente daquele trabalho, é uma habilidade importante de maneira geral. E pensando nessa ótica também, mais geral, quando a gente pensa no trabalho, é importante a gente buscar algum nível de conexão com esse trabalho. Infelizmente, nem todo mundo tem a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com algo que goste. E a gente não precisa também gostar, a gente não está indo para aquele lugar do que trabalho com o que goste, que nunca trabalharás. Não é isso, porque o trabalho envolve, sim, ainda que você ame o que você faz, vão ter partes do trabalho que você não vai gostar, vão ter dias que você não vai estar nem um pouco a fim de trabalhar e você vai precisar trabalhar. Então a gente vai sim ter que passar por isso dentro da sociedade que a gente vive. Mas é buscar um mínimo de conexão com aquilo que eu faço. O que eu gosto desse trabalho, o que tem de positivo nesse trabalho. Ainda que não seja às vezes o trabalho, mas o que o trabalho me proporciona. Então, eu não gosto do meu trabalho, mas eu trabalho home office. Pô, massa, eu tenho a possibilidade de relaxar um pouco mais, de acordar mais tarde, não pegar trânsito. Ou eu não gosto do meu trabalho, mas eu consigo ter uma determinada qualidade de vida fora dele, ou ganhar o suficiente para fazer algumas coisas que eu goste. Então, é olhar para buscar algum nível de conexão com esse lugar, de significado com o trabalho. Até porque uma das maiores ferramentas, né, para esse nível de estresse aumentar é essa alienação do trabalho, né? Você ficar tão distante do quanto é importante aquilo, do quando você importa naquele processo, que você começa a reproduzir, achando que você é só um parafusinho numa engrenagem gigante. Tudo bem que nós fazemos parte de uma engrenagem, mas a gente não é tão insignificante. Então a gente precisa dar sentido a gente dentro do contexto de trabalho, né, pra gente, inclusive, se reforçar enquanto ser humano, né, enquanto importante, pertencente, e por isso que dá sentido diminui o estresse de algumas coisas, né. E o nosso objetivo aqui, gente, não é nem romantizar o trabalho, o excesso de trabalho, porque obviamente o excesso de trabalho vai fazer sua produtividade cair, né, sua qualidade de vida cair, mas também não é vilanizar o trabalho.
A gente tem que deixar o trabalho no espaço que ele tem. E ele não é o centro da sua vida. E muitas vezes parece que ele é. Todo mundo precisa trabalhar, né? A gente precisa de dinheiro para funcionar, mas ele não pode ser o centro da nossa vida. Ele não pode ser o que está guiando todo o resto. E eu tenho certeza que, de alguma forma, o trabalho já tomou conta de alguns espaços para você. Me conta aqui embaixo. O que é que você já está começando a perceber, seja lá no trabalho, de ansiedade, aquele gatilho que alguém ou alguma coisa te dá, ou alguma coisa até em casa que já perdeu até o sentido para você, porque já se tornou uma parte daquele estresse que você sente lá no trabalho. Me conta aqui embaixo para a gente conseguir conversar melhor e você ver que você não está sozinho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não perde nada, porque a gente por aqui está descomplicando a ansiedade.